Olá, pessoal. Meu nome é Lauriellen. Eu faço parte da monitoria de História da PUC Paraná, nas matérias de História da Antiguidade Clássica e História da Antiguidade Oriental. E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre o texto do Mário Liverani, onde ele fala sobre Israel, mas eu vou utilizar esse texto dele, alguns dois tópicos do texto dele, para nós discutirmos sobre a concepção de história. Então, a concepção de história pelo Liverani, ela é enquadrada totalmente na memória que a sociedade que está sendo estudada permite. A preservação dos materiais que essa sociedade nos, nos apresenta na atualidade, né? Então, essa concepção de história detém da memória. Quando nós trabalhamos com uma fonte, é importante que essa fonte responda à sua pesquisa, que essa fonte tenha conteúdos que você consiga trabalhar em cima. Então, ao entender a concepção de história de uma sociedade, não é muito diferente. Essa sociedade, ela já teve pesquisas que a envolvem, essa região tem materiais de estudo, então ela está apresentada diretamente à sociedade e à preservação da cultura. É uma concepção de história muito cultural nessa questão. A primeira parte que nós temos do texto do Liverani é o problema das origens. Quando nós discutimos um nascimento de uma historiografia, uma concepção de história, ela precisa de uma base, precisa de uma origem, né? Então, no texto do Liverani, ele traz Israel e como Israel era diferente de outros povos do Antigo Oriente. Então, ele faz uma análise geográfica desse lugar, onde ele está localizado, sobre as pessoas que moravam nele, para entender realmente, né, como nasceu essa sociedade, como foi a formação dessa historiografia, dessas memórias que estavam no local. Ele também analisa o período dos juízes, que já vai adentrando um pouco na organização política do lugar, as tribos, as suas separações. Então, analisar a sociedade, ter essa origem é muito importante, porque ela permite que nós entendamos o que vem à frente. E quando nós falamos de uma criação de uma sociedade, é claro que em algum momento viria a política, né? A política é muito interessante porque ela nos dá uma visão muito específica da estrutura interna de uma sociedade, das suas mecânicas, tanto individuais como em um grupo. O Liverani ele faz algo muito interessante, que ele separa 6 elementos. Então ele traz os 6 elementos, a Filisteia, o reino de Judá, Israel e os outros 3 reinos, que ele apresenta cada um separadamente. Então, os 3 últimos reis não faziam tanta influência, já os 3 primeiros, eles tinham suas renúncias, o reino de Judá, ele já era pequeno, mas tinha uma relação. Israel era um reino grande e muito bem distribuído. Então, qual que é a concepção histórica da política? A política permite que nós entendamos como uma sociedade se organiza perante ela e perante os outros. E o que o Liverani falou no começo do texto dele? Que toda a memória serve de estudo. Então, a memória é uma forma de fonte. Quando nós analisamos a memória social política de uma sociedade, entender a concepção histórica dela fica muito mais fácil. Por quê? Porque assim a gente entende como eles lidam com seus problemas, como eles lidam com o seu dia a dia, e é muito mais simples, porque você consegue entender a vivência, não fica algo abstrato, né? Algo tão longe. Então, a concepção histórica é basicamente você conseguir adentrar numa sociedade por algum tópico que lhe permita entender o seu cotidiano. Por isso que é legal, então, sempre começar pela sua origem, né, pela criação dessa sociedade, e então ver um pouco mais sobre o político, então, que sempre dá essa estruturada final e social que uma sociedade que busca perseverar tem. Essa é uma explicação rápida, eu agradeço por vocês terem assistido, a monitoria de história também, e até a próxima!